Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer a presença dos nossos alunos aí do Rio de Janeiro que vieram visitar a gente hoje aí. Aproveitando que vieram entregar documentação de concurso, né? Aprovado, né? Legal? Já vieram aí, já deram ar da graça aqui no Instituto. Sinto muito honrado em recebê-los aqui, tá? Sejam sempre bem-vindos aí. E quando passar e começar a trabalhar, já sabe onde você vai vir estudar, né? Aqui no presencial. Legal. Galera, então, na primeira aula dos tribunais, nós começamos trabalhando ali os princípios fundamentais. Princípios fundamentais, tema certo em todas as provas, e faltou só um princípio para a gente fechar a aula de princípios fundamentais. E aí eu trouxe uma bateria de questões para a gente resolver, e como eu não tinha disponibilizado na área do aluno ainda, eu imprimi e vou trazer para vocês aqui, tá? Para a gente fazer aqui, para a gente brincar aqui agora, exatamente para você ver o nível. Que é uma das matérias mais simples e mais fáceis que você vai encontrar na sua prova de tribunal. Seja no TRT-15, que está com o edital aberto aí agora, o TRT-2 que vai abrir o edital, o TRT-1. Tipo, até coloquei uma questão da OCP ali para vocês verem que não tem bicho de sete cabeças, tá? E coloquei bastante questão da FCC, do CESP também nessa listinha, de tribunais, exatamente para vocês verem como é que essas bancas vão trabalhando e qual que é a sua modalidade de questões, tá? Só que, antes de trabalharmos as questões, vamos fechar aqui os princípios com o último. Faltou só um. Faltou só um princípio, que é o presidencialismo. Presidencialismo. A primeira pergunta é: o que significa o presidencialismo, ou o que representa o presidencialismo? O presidencialismo, ele é o sistema de governo adotado no Brasil. E o que significa um sistema de governo? O sistema de governo, ele revela qual a relação existente entre o poder executivo e o poder legislativo. A pergunta que se faz aqui quando você vai trabalhar essa questão do presidencialismo é: a relação entre o executivo e o legislativo é uma relação de dependência ou de independência? Essa é a pergunta que você responde. Se eu adoto o modelo presidencialista no Brasil, então eu quero dizer que o executivo e o legislativo são instituições independentes. Essa é a característica básica do presidencialismo no Brasil. A fundamentação do presidencialismo, depois a gente vai chegar lá, porque a gente vai trabalhar poder executivo com vocês. O presidencialismo, ele aparece lá no artigo 76 da Constituição Federal. Então é um princípio que não vai aparecer aqui nos primeiros artigos. Esse sistema de governo, ele é adotado lá no artigo 76. E o que a Constituição Federal vai tratar sobre o presidencialismo? Você tem um chefe, e esse chefe é o presidente. E o presidente exerce ao mesmo tempo 3 funções. Então ele vai acumular 3 funções. Essa é a grande característica do presidencialismo no Brasil. O presidente acumular 3 funções. Quais funções que o presidente acumula? Isso mesmo. Chefe de Estado. Chefe de Estado. Ele também é, ao mesmo tempo, chefe de governo. E ele é chefe da administração pública. Então, essa questão já caiu várias vezes em prova. O presidente da República, ele exerce quais atribuições? Ele exerce a função de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. Ao mesmo tempo, ele acumula as 3 atribuições. E o que significa ser chefe de Estado? Ser chefe de Estado são todas as atribuições do presidente da República nas relações externas do Brasil. Então, quando o Brasil se relaciona com outro país, o presidente está exercendo essa atribuição na função de chefe de Estado. Então, o que pode cair na sua prova? Celebrar tratados internacionais é uma função de chefe de Estado, sim ou não? Sim, se eu estou celebrando tratado internacional, estou relacionando com outro país, chefia de Estado.
Então, toda vez que o presidente declara guerra, celebra a paz, né? E aí você vai ter as atribuições do artigo 84, chefe de Estado, tá? Quando for relação internacional. O que são as atribuições de chefe de governo? São todas as atribuições do presidente no âmbito interno. Então, tudo que o presidente fizer internamente, que são atribuições de governabilidade do país, ele fará na função de chefe de governo. Então, nomear o presidente, nomear o ministro do STF, chefe de governo. Nomear ministro de Estado, chefe de governo. Então, tudo que ele olha, fala, faz para dentro, internamente, chefe de governo. Ok? Terceira atribuição que o presidente acumula, chefia da administração pública. Então, o que significa ser chefe da administração pública? Significa ser chefe da administração pública. Dúvidas? Né? Tipo, ser chefe da administração pública é ser chefe da administração pública. Mas olha que questão boa que caiu em prova. O presidente da República é o chefe da administração pública do Brasil. Certo ou errado? Sim. Topíssima essa questão, né? Certo ou errado? Certo. Bora, gente, todo mundo, domingão, hoje à tarde. Certo ou errado? Certo. Erradíssimo, né, gente? E por que tá errado? Por que está errado você dizer que o presidente é chefe da administração pública do Brasil? Porque ele é da União. O presidente é chefe da administração pública federal, não do Brasil. Que se fosse do Brasil, meu colega que vai ser policial aqui no estado de São Paulo, o presidente seria chefe dele. Não, o presidente não vai ser chefe dele. Quem vai ser chefe dele é o governador. Entendeu a ideia aqui? Então, quando fala que o presidente é chefe da administração pública, não é de toda a administração pública do Brasil, e sim da administração pública da União, ou administração pública federal. Questãozinha muito maldosa, que já caiu algumas vezes em prova. Tá? Um detalhe interessante é que essa terceira classificação aqui é uma classificação, podemos dizer, mais moderna. O tradicional é trabalhar com as duas primeiras, chefe de Estado e chefe de governo. Então, pode acontecer na sua prova de você encontrar uma questão que fale sobre apenas essas duas. E tá ok. E pode acontecer na questão da prova, trabalhar as três e tá ok. Agora, se ele chegar na tua prova e falar assim, ó, o presidente exerce exclusivamente, apenas, somente, unicamente a função chefe de Estado e chefe de governo, aí é uma questão que tende a estar errada. Por quê? Porque ele tem também a atribuição de chefia da administração pública. Tudo bem até aqui? Tá? Essa é a grande característica do presidencialismo no Brasil. Mas só para a gente fazer uma distinção do sistema de governo antagônico ao presidencialismo, que já caiu em prova também, o presidencialismo, ele é diferente de qual sistema de governo? Parlamentarismo. Parlamentarismo. Então, em um Estado parlamentarista, o que nós temos? Nós temos a função de chefe de Estado e chefe de governo separada. Sim. Então, vamos pegar o exemplo do parlamentarismo monárquico que tem na Inglaterra. Na Inglaterra, chefe de Estado, rainha. Chefe de governo, primeiro-ministro. Então, quem governa o Estado é o primeiro-ministro. Né? Aqui não, o presidente faz tudo junto. Tá? Então, se cair alguma característica dessa na sua prova, tem que ter cuidado, porque ele é exatamente antagônico ao parlamentarismo como sistema de governo. Tudo bem até aqui? Beleza? Princípio bem simples, bem tranquilo aí para a sua prova. Para a gente fechar, fazendo aí um paralelo da aula passada e da aula de hoje, só para você ver como é que isso pode aparecer na sua prova. Nós vimos alguns institutos que eram formas de Estado, formas de governo, sistema de governo, regime de governo. E aí, o que é o quê? Né? Então, são nomes muito próximos que acabam dando trabalho na hora da prova. Então, qual que é a forma de Estado adotada no Brasil? Federativa, né? Forma de governo? Tá vendo como é que é fodinha? É fodinha. Né? Um negócio assim besta, assim, tipo idiota, assim, cara, primária, só decorebinha básica, mas no dia da prova vale 7 pau por mês, né? Então não pode brincar, não. Então, forma de Estado federativa, forma de governo republicano, regime de governo democrático, sistema de governo presidencialista. Veja que é tudo muito parecido. Então, na hora que você for fazer, for estudar, for memorizar,
realmente sente e memoriza isso aqui. Esses dias eu estava conversando com meu filho menor lá e falava, né, a mãe dele falou assim, mas aí você tem que entender, não adianta você só decorar. Aí eu olhei para ela e falei assim, meu amor, o que é um ribossomo? Ela, sei lá o que é ribossomo. Eu falei, você estudou a vida toda essa porra, você não sabe? Não sabe por quê? Porque é inútil essa porra, né? Tipo, a gente fez direito, a gente precisa saber o que é ribossomo. Foda-se o que é ribossomo, mas a gente foi obrigado, né? Isso aqui também, meu amor, ele não vai nunca mais usar essa porra na vida. Então decora, filho, decora essa porra aqui, que faz a prova lá, acertou. Né? Então, é o princípio de eficiência, né? Você tem que ser eficiente. Os pedagogos ficam putos comigo quando eu falo isso. Mas, filho, tipo, eu não quero trabalhar com pessoas inteligentes. Quero pessoas com a vida resolvida. Dinheiro no bolso ali, cargo público, resto da vida. Depois você fica inteligente. Né? Depois você vai fazer uma pós, vai fazer uma faculdade, vai fazer qualquer outra coisa. Né? Mas hoje, o que você está objetivando é passar no concurso. Aí, às vezes, a gente já é inteligente, mas não tem dinheiro. Não resolve a vida, porque a gente sabe que, tipo, a inteligência não mata a nossa fome, não é verdade? Então, a gente tenta fazer as duas coisas. Então, primeiro, trabalhe estrategicamente para a sua prova. Isso aqui é uma coisa que você tem que decorar. Princípios é uma coisa que você tem que decorar. Se você decorar, você vai fazer uma boa prova. Para a gente matar agora, fiz uma bateriazinha de 10 questões para a gente fazer. Né? Dá uma aí agora. Não olha o gabarito. Né? Que eu sei que vocês são malas e são bisonhos. Não olha o gabarito. São questões que eu trouxe aí de 3 bancas para vocês terem noção como é que isso aqui pode cair na sua prova. E aí eu vou fazer o seguinte, como vocês estão vendo essas questões agora, vou dar para vocês aí, são 10 questões, vou dar para vocês 10 minutos para vocês fazerem essas questões, tá? Façam com o conhecimento que vocês têm, mas saibam, essas questões são o nível de questões que vocês vão encontrar na prova. Você vai ver aí que tem questão de técnico, tem questão de analista. Tem questão de técnico foda, tem questão de analista idiota. E aí você vai ver. Tem até questão de juiz aí que eu coloquei para você. Falou assim, nossa, Daniel, juiz? Coloquei o de juiz da OCP porque era a questão mais difícil que tinha na OCP. Eu coloquei para vocês verem o que é uma questão mais difícil da OCP. Qualquer macaco acerta. Eita, gente, desafiei você a não ser um macaco, né? Então, pelo amor de Deus, não me decepcione aí. Tá? Beleza? 10 minutinhos e a gente mata isso aí. Ó, deixa eu ali.
Bora, seus bisões. Ralaram aí? Chorando, é? Tô ouvindo alguém chorando, é isso mesmo? Preciso de outra folha, a minha tá molhada. E aí? Eu acho que eu não sei muita coisa disso. É. Tipo, como diz a nossa amiga aqui, eu tô confusa, eu fiz uma confusão. Eu e o constitucional, a gente, ó, se confunde toda hora. Não. Hã? Achou fácil? Achou fácil? É ridícula. É ridícula, óbvio. Aqui é o seguinte, se você está... Óbvio que alguns de vocês não viram talvez a primeira aula. Se você não viu a primeira aula, você não faz essa lista aqui da forma como você faria se você tivesse visto a primeira aula, né? Que é de princípios. E o nível que nós abordamos os princípios aqui para vocês é exatamente para você fazer qualquer prova que tiver de tribunal. Essa é a proposta do projeto. Qualquer um. Pode ser TRT, TRE, técnico analista. Por isso que eu coloquei a questão técnico analista, banca diferente, para quê? Para você ter realmente essa noção. Vamos lá? Que aí vocês vão perceber que uma boa parte dessas questões você mata elas decorando os dispositivos, outras realmente você vai ter que ter conhecimento da doutrina, né? Vamos lá, primeira questão. Questão aí do TRT da 23ª região para analista. O princípio da solidariedade social. Na hora que começa com esse, você já fala assim, oi, perdi o caminho de casa, que porra é essa, né? Tipo, nunca ouvi falar desse aí. Cara, eu acho, esse é um nível de questão difícil da FCC sobre princípios. É isso aqui, tá? Esse é um nível de questão difícil. Vamos lá. Princípio da solidariedade social. Não está contemplado no segmento normativo da Constituição brasileira. Tem previsão restrita ao preâmbulo da Constituição e, como tal, não pode ser invocado judicialmente para seu asseguramento. É corolário do princípio da soberania nacional, que, garantindo a indissolubilidade do Estado, obriga a formação de laços de solidariedade na sua base. D. Não é princípio constitucional, mas mero fundamento da República. E. É um dos 3 componentes estruturais do princípio democrático, quando a Constituição preconiza o modelo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu coloquei essa aí aqui. E? Por que vocês colocaram aí? Porque vocês sabiam? Não, por causa da solidariedade. Ah, então não vem dizer que é uma questão fácil, não é? Não. Ela é uma questão... Por quê? Porque raramente você vai ouvir a gente explicando o princípio da solidariedade social. Mas essa questão, ela te traz esse plus de conhecimento. O que a FCC considera aqui? Ela pega esse objetivo, que esse aqui é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Está lá no artigo 3º da Constituição Federal. Este objetivo também é chamado de princípio da solidariedade social. Está aí. Por isso que essa é a questão correta, a letra E. Tá? Então o que você vai fazer no teu material, no teu caderno, tudo? Tu vai completar lá, falar assim, olha, na hora que você estiver analisando lá, quando você estiver anotando os objetivos, tu vai pegar entre parênteses e colocar princípio da solidariedade social, porque pode cair novamente na sua prova, pode cair aqui na sua prova. Aqui ficou boa para fazer, por quê? Porque todos os outros tinham muito nada a ver. E aí falou solidariedade, é aqui mesmo eu seguro, filho. É a única coisa que parece, né? Mas, geralmente, quem acerta essa questão não sabe do princípio, ele vai pela lógica. E por que é importante uma turma de exercício? Por isso que a gente tem revisando. É porque na turma de exercício você aprende o porquê que a questão está certa e porquê que ela está errada. Não adianta você só acertar ela, tipo, vai cair ela de novo na prova, você não vai saber. Mais uma vez você não vai saber, entendeu? Aí se você não sabe, aí depois você fala, pô, não sei o que aconteceu, eu já fiz várias vezes. Sim, mas você não aprendeu o porquê. Então, princípio da solidariedade social, questão 1. 2. Aqui é uma questão da FCC para o TRE que trabalha a doutrina. Então é uma questão também de um nível mais elevado. Ela não é só aquele decoreba, é uma questão doutrinária. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta. O que vocês marcaram aqui? C. C? Eu não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar. Eu também. A e E. Você também não é capaz de opinar. Só porque ele falou, eu também vou falar. Vamos ver então aqui. Letra A. O Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro, em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. E aí? Ele não é obrigado.
ele não é obrigado. Eu Tá? pensei a parte Não é obrigado porque a concessão de asilo político, é um ato de soberania nacional. Grave isso. Concessão de asilo político é um ato de soberania nacional. E por essa razão, o Estado brasileiro vai conceder se ele avaliar que a situação é caso de conceder asilo político. Ele é regido pela concessão do asilo político, é princípio internacional, mas não gera obrigatoriedade para o Estado brasileiro na concessão. Um exemplo é aquele maluco lá que está lá do Wikileaks, exatamente, Assange. Ele chegou a pedir asilo para o Brasil. O Brasil falou assim, não me meta nessa confusão. Sai fora, não me tem. Né? Então, é ato de soberania. B. Princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Aqui já é outro nível também de a questão foda. Sim. Isso aqui é questão fodarástica. E aí? Princípio relativo à prestação positiva do Estado. O que é prestação positiva do Estado? Inclusive, nós vamos falar isso nessa aula quando a gente trabalhar direitos fundamentais. Prestação positiva do Estado é quando o Estado age, né, na concretização dos seus objetivos e ele interfere na sociedade concedendo algo. Por isso, prestação positiva. E geralmente as prestações positivas do Estado requerem investimento financeiro. Então o Estado interfere, age para conseguir, principalmente, reduzir a desigualdade social. É onde ele atua de forma prioritária na prestação positiva. Pronto. Aí ele está dizendo aqui que princípios relativos à prestação positiva não figuram entre os princípios? Errado. E por que é errado? Porque ele figura. Ele figura em qual rol? Objetivos da República Federativa do Brasil. Então, quando ele coloca lá nos objetivos, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Prestação positiva. O Estado tem que interferir. Porque por mais justo, por mais solidário que eu seja, eu não levo todo mendigo que eu encontro na rua para minha casa. Mas o Estado tem que prover isso para ele. Por isso que o Estado cria abrigos. Entenderam a ideia? Prestação positiva. Tá? Então a letra B está errada, porque figura sim entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Letra C. A eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído na Constituição Federal. E aí? Aula passada. Né? Na primeira aula, o que nós falamos? O princípio republicano. E o princípio republicano tem algumas características, dentre elas eletividade e temporariedade. Né? Lembra que o princípio republicano é aquele princípio que rege quando o poder executivo adquire o poder e como ele exerce o poder. Então, eletividade, o chefe do executivo, ele adquire o poder através de eleição. Temporariedade, ele não fica para sempre no poder, ele fica só 4 anos. Tá? Característica do princípio republicano, questão muito boa e a resposta certa, tá? Letra C. Letra D. Em decorrência do princípio federativo, a relação de hierarquia entre a União e os demais entes integrantes da Federação? Não existe hierarquia entre a União e os demais entes da Federação. Todos eles são autônomos, né? E todos eles possuem a mesma posição hierárquica, né? Jurídica ali. E a letra E, os objetivos da República Federativa do Brasil estão previstos expressamente em rol taxativo na Constituição Federal? Exemplificativo, né? Por quê? Porque são objetivos. Objetivo, aquilo que está lá é só um mero exemplo. O Brasil pode ter outros objetivos além daquilo lá, sem problema nenhum. Não se faz o que quisesse. Aí, questão topzera. Essa é uma questão que se você estudar, assistir a aula, estudar, você faz. Ela não é uma questão muito complexa, mas ela está num nível um pouco mais elevado do que o tradicional. Sim. Tá? Agora vocês vão ver uma questão simples da FCC, mas que quem erra, falta de atenção. Ao dispor sobre princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição prevê expressamente como 1. Fundamento, 2. Objetivo, 3. Princípio das relações internacionais da República. Ok? E aí você vai ter que olhar todas as alternativas A, B, C, D e E e ver qual delas está retratando exatamente isso. Parece quase uma questão de quarta série, lembra? Ligue os pontos, alguma coisa assim, só que a matéria aqui é um pouco diferente, né? O que vocês marcaram aqui na 3? Marcaram B? Então vamos lá. Letra A. 1. Fundamenta soberania. Soberania é fundamento? Sim. 2. Objetivo. A construção de uma sociedade livre, justa e igualitária?
solidária. Aqui no 2 eu já tenho um errinho. 3. Princípio de relações internacionais da República. A solução de conflitos pela arbitragem? Não, conflito, resolução pacífica de conflitos, exatamente. Então a eu já elimino por conta desses errinhos aí. Veja, é uma questão que o puro decoreba dos princípios resolve ela. Sim. Tá? B. 1. Fundamentos, valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Fundamento? Sim. Objetivo, a garantia do desenvolvimento nacional? Sim, também. C. Princípio de relação internacional da República, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Sim, também. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Vamos ver o que tem de errado nas outras. C. Fundamento, cidadania. Ok? Sim. Objetivo, a promoção de formas alternativas de geração de energia? Não tem isso lá. Não. Você inventou isso aí, está errado. 3. Princípio de relação internacional, a independência nacional. Esse está certo, esse é princípio internacional. Então a C está errado por causa do 2. D. Fundamento, a dignidade da pessoa humana? Sim. 2. Objetivo, a proteção da infância e da juventude? Não. Também não aparece isso no texto constitucional, questão errada. E aí a 3. Princípio da relação internacional, concessão de asilo político, ok. E. Fundamento, parlamentarismo? Não, o Brasil não é parlamentarista. 2. Objetivo, a construção de sociedade livre, justa e igualitária? Também errado, fraterna. Justa e solidária, desculpa. 3. Defesa da paz, princípio que rege a relação internacional. Então, veja, é uma questão que a mera memorização do dispositivo, se você memorizar o artigo 1º, 3º e o 4º, como nós sugerimos na aula, você já mataria essa aqui. Como mataria 4. A 4 também, questãozinha fácil. É fundamento da República Federativa do Brasil, disposto de forma expressa na Constituição Federal. Letra? A. Pluralismo político. É o único que está aqui que é fundamento. Está no artigo 1º, simplesinho. Beleza? Olha uma fácil também para analista. 5. Porque é importante você saber que tem questão... Muita gente fala assim, prova de analista é mais difícil que a de técnico. Nada a ver. Não. Você tem questões fáceis e questões difíceis na de técnico. Questões fáceis e questões difíceis na de analista. E é mais difícil passar para técnico do que para analista num tribunal. Sim. Porque a nota de corte do técnico é bem maior do que a nota de corte do analista. Então, enquanto num técnico, por exemplo, de TRT, você vai ter uma nota de corte ali com 90% da prova, então vai variar entre 54, 55, dependendo do concurso. Do analista, nesse mesmo concurso, você passaria ali com 48. Tipo, com 80% da prova, você passaria, né? Entendeu? É diferente. Então, isso você tem que ter a percepção. E eu estava falando para a Dai, por exemplo, essa primeira questão aqui de analista, ela não é tanto decoreba, ela é mais o conceito. E eu estava falando, a gente estava conversando que a gente tem dificuldade de decorar, mas entender o conceito para a gente é muito mais importante. Sim. E a prova acaba sendo mais fácil. Exato. A prova acaba sendo mais fácil, mesmo sendo de nenhum. Nós temos, exatamente, às vezes, a gente tem uma predisposição maior para entender do que para decorar. Decorar é um saco. É um saco. Graças à nossa educação que exigia que a gente decorava, né? Isso é um saco. Hoje, tenta entender que decorar dinheiro, né? Você coloca assim, decorar 7 pau por mês para sempre. Porra, caralho, é só isso, decorar? Então... Acabei de gravar o Divan, depois vocês assistem no canal, lá do meu canal do YouTube, e o Divan foi, passar em concurso é simples, mas não é fácil. Simples, tá lá, a matéria tá no edital lá, você estudou, marcou o X no lugar certo, pronto, passou, cara, é só isso. Agora, só isso não é fácil de fazer. Até porque, vejam, a quantidade de alunos que nós temos na sala e quantos estão dispostos a vir no domingo assistir aula, entendeu a ideia aqui? Esse é o jogo. Por isso que o concurso público é top. Porque você só precisa manter. Vai mantendo. Os fracos vão ficando pelo caminho, naturalmente. Você nem precisa se preocupar. Concorrência não existe. É só você. Se você vencer assim mesmo, você vai mantendo no caminho, velho. Ó, e ninguém vai caindo, vai caindo. Não para, cara, vai, ó, só anda. Ninguém vai caindo. Vai ter uns que você vai fazer passar por cima e vai continuar, velho. Foco lá na frente. Esse é o concurso. O concurso é isso. Você passa muito mais pela sua capacidade de insistir até passar do que por qualquer outra coisa. E vocês vão ver, e vocês vão lembrar das minhas palavras, quando vocês verem pessoas que começaram a estudar com você lá atrás, que já pararam, na hora que você estiver lá na frente, falar assim, caraca, mas o que você fez?
Só continuei. Só isso. Essa é a jogada da parada. Tá? Questão 5. Considere os itens abaixo. Esse aqui tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão da FCC, tá? Vou compartilhar uma experiência ruim que eu tive aqui. Quando você vê esses itens abaixo, o que você já vai? Já vai dizendo certo e errado. Não é isso que você faz automaticamente? E aí você já vai condicionado para buscar o que está certo. Cuidado, o segundo comando é muito importante. Então eu já errei uma questão de FCC na prova, quando eu fiz o TRT da nona região. Eu errei exatamente porque o comando da questão, desculpa, TRF da quarta região, o comando de baixo dizia, assinale apenas as erradas. Nossa. E aí eu fui certo, errado, bem idiota a questão, tipo essa. Certo, errado, aí eu já fui logo na letra A que estava todas as certas. Aí eu, Aí que cheguei em casa, recurso não, bizonhice mesmo. Ele queria que eu marcasse as erradas. Então, cuidado com o segundo comando. Valor social do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político, garantir o desenvolvimento nacional, prevalência de direitos humanos. Pronto, ele só listou, não dá nem para você resolver a questão, você tem que ler o segundo. Em relação à República Federativa do Brasil, o que consta nos itens 1 a 4 representam respectivamente. O que vocês marcaram aqui? Letra? A? Então, valor social do trabalho da livre iniciativa, fundamento. Pluralismo político, fundamento. Garantir o desenvolvimento nacional, objetivo fundamental. E prevalência dos direitos humanos, princípio? Mas aqui ele só colocou princípio. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque princípio é o gênero. Ele ainda foi bonzinho, se você soubesse a primeira e a segunda, eu dava Você já matava, exatamente. Eu só sabia a segunda, porque eu só sabia a segunda e eu resolvi. Sim. Questão, ó. Eu só sabia a segunda. Questão facinha. Tipo, eu resolvi. Tá? 5 letra A. Agora, esse aqui é um perfil de questão, ó, veja, é de nível médio, ele é de técnico. Mas é uma questão interpretativa. Esse é um outro perfil de questão que a FCC pode trazer para você. Quer dizer, nesse caso, a FCC traz, mas ele é mais comum se encontrar no CESP, como é o caso dessa questão aqui. Essa é uma questão do CESP, do TRE de Tocantins, tá? De nível médio. Então, olha só como é que ele exige um pouco mais de interpretação da sua parte. Em determinado seminário sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, nesse momento você já está desesperado. Você fala, caraca, que porra é essa? 2 professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível, conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, letra A, Hugo está correto, pois a intervenção humanitária é um dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais no Brasil, sim ou não? Não. Qual que é o princípio que tem a ver com intervenção que está lá no artigo 4º? Não intervenção. O Brasil entende que ele não pode intervir em outro país. Acabou. O pau vai quebrar lá, ele não vai intervir. Tá? B. José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Perfeito, certinho. Né? Constitucional. E o outro cara era de relações, falou, eu confio mais no de constitucional, né? Nossa, eu nem... Os caras vieram do Rio vão sair daqui assim falando, nossa, tá suave aqui, velho. Beleza? Foi um bom, né? Como a gente tem que admitir que no Rio as pessoas... Não, cadê? Temos os carioca que nem vieram hoje. Nós temos 2 cariocas aqui que estão na sala também, que vieram de lá, mudaram pra lá e estão com a gente aqui. 2 milicos. Aí, ó. Ah, exatamente. Ó, C. Vamos ver só o que tem de cagada no resto aqui. C. Hugo está errado, pois a defesa da paz e dos direitos humanos não são princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil? Errado, né? Porque a defesa da paz, sim, é princípio que rege a relação internacional. Hugo está correto, pois a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos constitucionais do Estado brasileiro e uma das causas que autorizam a intervenção militar do Brasil em outro Estado soberano? Nada a ver, contradiz aqui, né? E José está errado, pois a declaração de guerra é ato político discricionário e unilateral do presidente da República, não estando sujeito a limites jurídicos? Nada a ver.
Inclusive, declaração de guerra depende de referendo do Congresso Nacional. Exatamente. Tá? Então, a 6, beleza. Veja, é uma questão interpretativa, mas de boa, dá para você fazer. Você precisava saber dos princípios. 7. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? Deus. Objetivo, né, gente? Então, o objetivo é letra D, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Veja, questão fácil, né? CESP. Aí fica um pessoal, ai meu Deus, o CESP é o bicho. Nada a ver, tá aqui, é uma questão idiota. Exatamente isso. Porque a galera fala tanto, que eu fui ver. Aí o cara fica com medo. Aí você fala assim, não, gente, fica tranquilo. Que o curso você vai fazer prova da FCC, você vai fazer todos. Aí o cara, ai, mas o CESP, não, tá aqui, questão idiota do CESP. Até quando eu tô resolvendo questão em casa, eu vejo uma questão da CESP, aí eu já fico até com medo. Eu vejo, não tem que ter medo, não. Tá de boa essa questão. É boa. Aí eu, não, acho que tem alguma coisa errada. Pode focar nela que dá certo. Sim. Agora eu coloquei uma da OCP, a 8. Para a galera ver também que não precisa ter medo, quem está estudando aí do Rio de Janeiro. Né? E essa é uma questão de juiz, ou seja, é a questão mais foda que você pode encontrar da OCP, porque é de juiz. Entendeu? Que foda isso aqui? Assinale a assertiva correta com relação aos fundamentos da República Federativa do Brasil, esculpidos no artigo 1º, inciso da Carta Maior. Cara, o que ele te pediu aqui? Decoreba do artigo 1º. E, velho, juiz. Aí tu imagina agora no de técnico de analista. Não vai ser difícil. Não é uma prova muito além daquilo que vocês estão estudando. Podem ficar tranquilos, tá? Vocês vão fazer isso aí, não? Não? Só polícia mesmo, né? Então, ó. O que vocês marcaram aqui na 8? E. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Como é que é o nome do mnemônico? Sociediva Plu. Matou a questão. Lembrou do mnemônico, acerta a questão, vira juiz, ganha 30 mil por mês. Olha que top. Só tinha uma questãozinha dessa aqui. Simples assim. Né? Então, no outro aqui, o grande segredo da questão é exatamente você pensar nos fundamentos. 9. Aqui é uma questão de analista do CESP, já é uma questão mais encorpada, ela já vai te dar mais elementos doutrinários e vai exigir de você um pouco mais de trabalho. Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais da Constituição de 88. Esse é um perfil de questão de nível mais elevado, tá, gente? É difícil. Então, olhou a questão, falou, putz, foda essa aqui, é normal, tem que sentir que ela é foda mesmo. Mas dá para fazer. Vamos lá, 9. Letra A. A valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Alcança qualquer tipo de atividade, não apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Por quê? Porque o valor social do trabalho e da livre iniciativa são princípios que funcionam como contrapeso do outro. O valor social do trabalho, se eu tenho uma ONG que não tem nenhum objetivo de ganhos econômicos, o objetivo é só satisfazer. E existe ali uma relação de trabalho, ela é regida pela lei. Né? A pessoa que limpa a ONG lá, que tem a carteira assinada, vai receber salário normal. Então, os princípios também vão reger relações que não sejam de impulsionamento econômico do Brasil, tá? Veja, é uma questão diferente? É, mas não é absurda, não é difícil, entendeu? Dá para você trabalhar ela. B. O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração. Queridos, quando a gente falou de soberania na aula passada, a gente falou que tem a soberania interna e a externa. E a soberania externa é exatamente essa relação entre os países. Agora, qual que é a relação entre os países do mundo hoje? A tendência natural é de cooperação. Apesar de você ver alguns na contramão. Sim. Né? Então você tem lá na União Europeia, lá a Inglaterra na contramão, querendo sair da União Europeia. Você tem alguns casos isolados, Estados Unidos mesmo, que hoje não é um país cooperativo. Então você tem alguns casos isolados, mas a tendência do mundo é cooperação, integração. Então, sim, ela vai estar sujeita a isso. Por isso a questão está errada, porque engloba os conceitos, tá? C. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas,
mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. Eu coloquei essa. Questão topíssima essa. E guardem esse conceito de cidadania, que ele é muito bom. Né? Cidadania, então, é uma prerrogativa que viabiliza o poder do cidadão de influenciar a decisão política? Sim. Sim. Então, eu posso ir lá para a rua e falar assim, ó, fora Dilma, fora Dilma, fora Dilma. E, ao mesmo tempo, outro grupo lá, fica Dilma, fica Dilma, fica Dilma. Isso é democracia. Sim. Cada um pensando. Mas, ele não é só o meu direito de intervir, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. Dilma saiu. Quem acha que Dilma tinha que ficar, tem que aprender a respeitar a decisão que foi tomada como decisão da maioria. Entenderam a lógica aqui? Sim. Isso é uma lógica de cidadania. Veja, não estou dizendo que tinha que ficar, não ficar, foda-se, tá? Não perca o tempo com isso aí. Mas é a questão de você entender. E o cenário político brasileiro é importante porque ele retrata. Essa é uma questão que trouxe esse cenário político, né? Questão muito boa. Letra D. A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético, filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que da sua previsão na Constituição não resulta grande eficácia jurídica em razão do seu conteúdo abstrato. Uau! Uau, nossa, ele tipo... Animal, né, essa questão? Sim. Só que o que ele fez? Pegou a dignidade da pessoa humana e falou assim, é só filosofia. Só vã filosofia. Não. Dignidade da pessoa humana tem concretude, tem efetividade. Onde? Nos direitos fundamentais. Sim. Você tem todo um rol de direitos fundamentais, que é o que a gente começa a estudar hoje, que vai trabalhar em cima disso aí. Tá? E a letra E, o valor social do trabalho possui como traço caracterizador, primordial e principal a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção. Viajou. Mas é tipo assim, olha só. É porque são dois princípios em um. É valor social do trabalho e da livre iniciativa, ok? São dois princípios aqui. O valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção. Na verdade, o modelo capitalista de produção e essa liberdade de escolha, ele não está atrelado ao valor social do trabalho, e sim à livre iniciativa. Foi muito sutil aqui a pegadinha. Né? Não o valor social do trabalho, a correspondência correta é a livre iniciativa. Beleza? Questão muito boa essa 9. E agora uma 10. Também uma questão mais doutrinária agora, boa também. Para analista. Ó. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 88, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da construção de uma sociedade livre, justa e solidária está contemplado na Constituição Federal de forma implícita. Não, está explícito lá. Está expressamente previsto no artigo 3º. Em decorrência do princípio da defesa da paz e da resolução pacífica dos conflitos, o Brasil é proibido de participar de qualquer guerra externa, devendo se posicionar como um país neutro em conflitos bélicos. Olha, esse proibido, ele torna como se, tipo, se o Brasil for agredido, então ele não pode celebrar uma guerra. Você tem esse fundamento de celebração de guerra na própria competência do presidente da República e pode declarar guerra. Tá? Então a B ficou muito extremista, ela está errada. C. Conforme o princípio da democracia representativa, explicitamente previsto na Constituição Federal, todo o poder emana do povo e seu exercício ocorre exclusivamente por meio de representantes eleitos? Não por quê? Eu coloquei Exclusivamente não, é por representantes eleitos ou... Por referendo, que significa diretamente. Então é exercido indiretamente, que é através de representantes, ou diretamente nos termos da Constituição. Topíssima. Beleza? Então essa está errada também. Letra D. Os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, são o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público e o Legislativo? O Ministério Público não é poder da União. Tá? Sobrando a letra E. Engraçado, né? Todas as outras você tinha que pensar. A letra E, literalidade do texto constitucional. A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, parágrafo único do artigo 4º.
Então a que estava certa era decoreba. Todas as outras exigiam de você, né, um olhar mais interpretativo. Tranquilo, galera? Gostaram da listinha? Bom, né? É bacana porque você tem a noção de como é que você pode enfrentar isso na sua prova, tá? Essa é a pegada. Essa é a parte mais importante. É você entender que estudou, acerta. Não estudou, se fode, tá? Essa é uma regra universal do concurso público. Já vão? Obrigado aí pela visita. E boa viagem pro Rio. Espero vocês agora. Né? Obrigadão, hein? Espero vocês, tá? Boa sorte lá nas fases do concurso lá, tá, meu brother? Valeu. Ó, e fica o convite para você também que é de casa aí, que está acompanhando a gente nesse online. Seja a galera que está acompanhando a gente no TRT da primeira região, TRT da segunda, TRT da 15ª ou qualquer outro curso aqui. Venha visitar a gente, vindo a São Paulo, vai ser um prazer recebê-lo aqui no Instituto. Temos até um monumento aqui turístico aqui no Instituto. Atração turística aqui. Vocês vão conhecer. É muito legal. Galera, beleza? Matamos então aqui princípios fundamentais. Agora, eu vou seguir a lógica da Constituição Federal. Então eu vou seguir o mesmo caminho que a Constituição vai fazer. Começamos agora os chamados direitos fundamentais. E vou dizer para você, os direitos fundamentais é de tudo a matéria mais importante de direito constitucional para qualquer concurso público que você vai fazer, tá? Tem dúvida do que estudar na reta final? Direitos fundamentais é sempre uma ótima pedida. Por quê? Raramente você vai encontrar uma prova que não tenha questões de direitos fundamentais. Então, o custo-benefício de você estudar direitos fundamentais é gigantesco. É gigantesco, é uma ótima opção. Vamos entender, aqui nós vamos analisar os dispositivos que vão desde o artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal. Artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal é o conjunto daquilo que nós chamamos de direitos fundamentais. E o que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são um conjunto de direitos e garantias, de prerrogativas, que faz parte do nosso conjunto normativo e que tiver como objetivo principal proteger o indivíduo na sua relação com o Estado. E por que a necessidade de você ter essa proteção? Porque o Estado tem muito poder. E o Estado, por ele ter muito poder, ele tende a ser abusivo, ele tende a ultrapassar os limites desse poder. E quando ele ultrapassa os limites desse poder, aí você vai ter os direitos fundamentais como barreira de proteção, como garantia para todos que podem usufruir desses direitos. Historicamente, se você analisar a história da humanidade, depois ali da Idade Média, nós tivemos já os primeiros movimentos sociais em busca de direitos que pudessem proteger o indivíduo do Estado. Esses direitos, eles formaram aquele compilado que nós chamamos de direitos humanos. Só que os direitos humanos, eles são direitos que são conquistados de todos os povos. Então os direitos humanos, eles têm uma característica meio abstrata e universal. Por quê? Porque ele leva a essência da essência do ser humano, tá? Entretanto, quando esses direitos humanos, eles começam a internalizar-se dentro dos estados, eles passam a se adequar àquela cultura, àquele povo, e eles tomam uma nova feição. Então nós costumamos dizer que os direitos fundamentais são os direitos humanos internalizados dentro da nossa Constituição. Só para vocês entenderem como é que seria uma pequena diferença. Direitos humanos. Tem países no mundo que a mulher não pode andar sem a burca, sem um véu. E aquilo, naquele país, está de acordo com os direitos humanos. No Brasil, male a mulher anda, né, de roupa, quanto mais de véu. Né? Então, coincidentemente, né? Male anda, né? Então, assim, o que você tem? Você tem os direitos humanos se adequando à cultura. Tá? Então, os direitos humanos no Brasil
ele passa a se vestir dessa roupagem de direitos fundamentais. Por que eu gosto de fazer essa distinção aqui? Porque na tua prova ele pode tratar direito fundamental como direito humano. Então ele pode muito bem chegar lá, segundo as normas de direitos humanos previstas na Constituição. Tudo bem, não tem problema, porque isso aqui são direitos humanos, tá? Geralmente quando a prova tem direitos fundamentais e direitos humanos, aí eles trabalham com questões distintas, cada um no seu espectro, né? Cada um ali focado na sua própria característica. O que a Constituição Federal chamou de direitos fundamentais? Ela trouxe uma lista. Essa lista é composta aí de 5 espécies de direitos fundamentais, que já caiu várias vezes em prova, tá? Decorebinha básico, quais são os direitos fundamentais previstos na Constituição, aí trouxe essa listinha aqui. Nós temos os direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e os partidos políticos. Essas são as espécies de direitos fundamentais. Se eu digo que essas são as espécies de direitos fundamentais, então eu posso chamar qualquer um dessas espécies aqui de direito fundamental. Então, se eu tiver, por exemplo, o direito à vida, que é um direito individual, eu posso dizer que ele é um direito fundamental, porque aqui é espécie. Tudo bem? Então, enxerguem essa relação de espécie e gênero. Tudo que está dentro do gênero, né, faz parte das espécies. Então, qualquer um desses aqui eu posso chamar com a própria nomenclatura do gênero. Tudo bem? Então, se cai na tua prova lá, os direitos fundamentais, ele pode se referir a tudo isso aqui. Agora, se ele colocar os direitos individuais, aí ele está se referindo a esse grupo aqui. Aí você tem que olhar para ele, para o artigo 5º. Se ele colocar sociais, aí você tem que olhar para cá, não dá para olhar para cá. Então tem que ter cuidado quando ele focar a questão no gênero, e ele vai chamar de fundamental, ou quando ele focar a questão na espécie. E aí cada espécie vai ter suas características e o seu rol de direitos. Tudo bem? Qual que é o grande objetivo desses direitos fundamentais? Inicialmente, o objetivo dos direitos fundamentais era proteger o indivíduo do Estado, ponto. E isso nós chamamos de amplitude vertical. Vertical por causa da relação, né? Tipo, vertical. Para quem tem problema de lateralidade, vertical é assim, tá, gente? Então, ó, vertical. Eu em relação ao Estado. Então, eu estou sendo protegido do Estado. Amplitude vertical. Foi com isso que os direitos fundamentais foram idealizados. Só que com o passar do tempo, percebeu-se que eles também seriam muito úteis para proteger os indivíduos de outros indivíduos. E aí surge uma amplitude horizontal. Amplitude horizontal. E aí, exemplificando na lateralidade, né? Horizontal. Então, os direitos fundamentais também podem ser usufruídos para proteger o indivíduo de outro indivíduo. Tá? Então, se cai na tua prova. Ah, os direitos fundamentais têm como objetivo proteger apenas o indivíduo do Estado. Errado. Porque ele protege o indivíduo do Estado, mas também protege o indivíduo de outros indivíduos. Tudo bem? Então, você tem 2 objetivos aí muito claros hoje para os direitos fundamentais. Uma outra questãozinha interessante, que é sempre ótima para cair em prova, e aqui vocês vão ver que esse início da aula de direitos fundamentais ele é muito doutrinária. Tá? Então, as questões mais difíceis de direitos fundamentais, que são aquelas que não dá para você decorar apenas, você vai ter que compreender, é o que eu vou tratar nesse início. Então, muita atenção, muito foco nesse início agora. Tá? Uma outra questão que sempre cai em prova é a seguinte. Ele chega lá para você na prova e fala assim, vem cá, esse rol de direitos aqui, só tem eles ou existem outros direitos fundamentais além desses aqui? Entenderam a pergunta? Só que essa pergunta vem de uma forma jurídica. Então, juridicamente, ele vai te perguntar, o rol de direitos fundamentais é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo.
exemplificativo. Então guarde isso. O rol de direitos fundamentais é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Queridos, e se aparecer na tua prova? O rol é exaustivo, certo ou errado? Errado. Exaustivo é a mesma coisa que taxativo. E se aparecer na sua prova? O rol é números clausos. Hã? Números clausos, né? Isso aqui é um latinzinho, né? Então, ó, números, isso aqui é top para a prova. Números clausos. É simples. Simples. O que você vai fazer? Você vai lembrar que clauso, você lembra o que de clauso? Clauso, clausura. Clausura, fechado. Né? Números clausos, número fechado. Tá, então se cai na tua prova números clausos, não é com números clausos, é números apertos. Qual que é o outro que você tinha falado? Antes desse? Exemplificativo, você pode ter, o que eu falei foi exaustivo. Exaustivo também não é, o exaustivo não é o correto, tá? Então muito cuidado. Cuidado porque ele pode variar nessas nomenclaturas aqui para vocês, tá? Então os direitos fundamentais são um rol exemplificativo. Significa dizer que o que tem dentro da Constituição são meros exemplos dos direitos. E onde está previsto isso? Essa característica, ela aparece prevista aí no artigo 5º. Artigo 5º, logo no parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, ele deixa claro que os direitos e garantias fundamentais são um rol exemplificativo. Por que ele deixa claro? Porque o parágrafo 2º permite que normas de direito internacional, tratados internacionais, princípios gerais de direito, também possam instituir novos direitos fundamentais. Tá? Isso é chamado pela doutrina, aqui nós temos uma questão de um nível mais topíssimo, tá? Esse dispositivo aqui é chamado pela doutrina de cláusula de abertura material. Essa é uma questão de um nível bem mais elevado. Se você observar toda a prova da FCC, por exemplo, ela é uma prova simples, mas ela sempre traz uma, na de constitucional sempre traz uma do capeta. Prova constitucional é de boa, mas uma vai ser do capeta, uma é aquela encomendada, velho, é forjada no fogo, tá? Essa aqui, ó, cláusula de abertura material. Por que o parágrafo 2º do artigo 5º é chamado de cláusula de abertura material? Porque é o parágrafo 2º do artigo 5º que abre as portas da Constituição para outros direitos também serem considerados direitos fundamentais. E por que chamamos de cláusula de abertura material? Porque entende-se que não importa se o direito está na forma, ou seja, dentro do artigo 5º. O que importa é a matéria. O que importa é a essência. Então, se o direito tem essência de fundamental, ele é fundamental, ainda que não esteja no artigo 5º. É daqui que surge um duplo conceito de direitos fundamentais formais e materiais. Formal é o direito fundamental que está na forma, está lá na Constituição. Material não precisa estar na forma, basta que ele tenha essência. Conseguiram entender isso aqui? Então, aqui você tem essa cláusula de abertura material. Você quer ver uma questão bacana de prova? Essa questão é muito boa de prova. Maioridade penal. Eu vou começar com uma outra pergunta. Maioridade penal está prevista na Constituição? Maioridade penal está na Constituição? Acho que sim. Acha que sim? Foda nessa pergunta, né? Pô, Daniel, nunca ninguém fez essa pergunta. Meu pai não me fez essa pergunta. A professora da escola não me fez essa pergunta. Maioridade penal está na Constituição? CESP, certo ou errado? CESP, certo ou errado? Sim, está na Constituição. Muita gente não sabe. Quando eu faço a pergunta, a maioria das pessoas não sabem. Todo mundo acha que a maioridade penal está só no Código Penal. Não, ela está na Constituição, artigo 228. Olha lá, artigo 228, lá no final da Constituição. Aí eu te pergunto, a maioridade penal é um direito fundamental, sim ou não? Ah, é? Então, direito individual?
Acabou. É lógico que é um direito fundamental. Ele é direito fundamental por quê? Porque ele protege o indivíduo do Estado. Como assim, Daniel, a maioridade penal protege o indivíduo do Estado? Ela protege quem tem menos de 18 anos de ser punido como adulto. É proteção, direito fundamental. Mesmo não estando aqui. Viu que louco isso aqui? Então eu tenho direitos fundamentais que às vezes não estão aqui nessa lista. Por isso, rol exemplificativo. Tudo bem? Questãozinha bem top aqui para vocês, até porque está voltando a temática de redução da maioridade penal, então ela pode aparecer para você, inclusive na discursiva, tá, gente? Inclusive na discursiva. Tá. Até 2004, nós tínhamos o parágrafo 2º, ok, beleza, a cláusula de abertura material, rol exemplificativo, show de bola. Em 2004 vem a emenda 45 e ela introduziu este parágrafo aqui, que é o parágrafo 3º. E esse parágrafo 3º, ele trouxe de forma mais clara e mais específica a possibilidade de um tratado internacional incorporar novos direitos fundamentais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E essa eu te garanto que é uma das questões mais cobradas em prova dos últimos tempos. Tratado internacional pode inserir novos direitos fundamentais dentro da Constituição Federal. Tratado internacional pode trazer novos direitos fundamentais para o ordenamento jurídico brasileiro. A questão é, como que ele faz isso? Como que um tratado internacional é inserido dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Tenta imaginar a seguinte situação concreta, né? Para celebrar o tratado, questão da sua prova, tá? O presidente tem que ir lá, é competência do presidente. O presidente vai lá, assina o tratado, traz ele debaixo do braço. Quando ele chega no Brasil, ele entrega para o Congresso. E o Congresso resolve definitivamente sobre a incorporação do tratado no Brasil. Também questão de prova, competência do Congresso Nacional exclusiva. O Congresso recepciona, edita um decreto legislativo dizendo: está ok, vamos seguir este tratado. Aí o presidente edita um decreto presidencial regulamentando o tratado. Olha que louco o processo. Então o que você tem no final? Um decreto dizendo para a gente seguir o tratado. Tudo bem? Qual a força deste decreto? Essa é a pergunta que se faz. Qual a força normativa deste decreto? Porque veja, se um tratado internacional pode inserir direitos fundamentais, que força que ele tem que ter? Aí nós temos a primeira possibilidade. O tratado internacional ele pode ter força de uma emenda constitucional. Ele terá força de emenda constitucional sempre? Não. Apenas quando ele preencher os requisitos do parágrafo 3º, que são exatamente o seguinte: 4. Primeiro, tem que ser um tratado internacional que fale sobre direitos humanos. Primeiro ponto. Segundo, ele tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Quais são as duas casas? Senado. Câmara e Senado. Então eu já sei que na prova ele pode trocar as duas casas para o Congresso Nacional por Câmara e Senado. Tudo bem? Terceiro, ele tem que ser aprovado em 2 turnos de votação. Significa o quê? Chega na Câmara, vota uma vez, aprovou, toma um cafezinho e vota de novo. Aprovou, pronto, passou. Aí vai para o Senado, 2 turnos. E em cada turno de votação não é qualquer quantidade de voto não, tem que ter a quantidade mínima de 3/5 dos membros. Esse daí a gente sabe do Muzi. Perfeito. O Muzi, nossa, bateu tanto. Por 3, não, 3/5. Ele é maioria absoluta? É, maioria absoluta? É isso aí. Então isso aqui, cara, isso aqui sempre cai em prova. Você tem que ter muito cuidado. Parágrafo 3º, sempre, qualquer banca que você fizer, qualquer nível de concurso, nível médio, superior, velho, cai na sua prova, decore isso aqui. Aí você tem que ter cuidado com as variações. Quais são as variações? Tá aqui, 2 casas, 2 turnos, ele pode jogar na tua prova lá 2/5, né, para tentar te induzir ao erro. Mas não é 2/5, é 3/5, acabou. Tá, e se eu trocar 3/5 dos membros por maioria simples? Certo ou errado? Errado. Errado. 3/5 não é maioria simples. E se eu trocar por maioria absoluta? Certo ou errado? Errado.
Errado. 3/5 não pode ser substituído por maioria absoluta. E se eu trocar por maioria qualificada? Certo. Aí, certo. Se eu trocar por maioria qualificada, está certo. E a última variação que você pode encontrar na sua prova, e se eu trocar por quórum especial? Eu acho que Já não lembro. ele falou, cadê o Muzi? Quórum especial? Sim, também está certo. Então, ele pode trocar isso aqui por maioria qualificada ou quórum especial, que vai estar ok, tá? Outra coisa que é importante aqui você perceber é o seguinte. O que é uma emenda constitucional, né? Aqui a gente vai fazer um pequeno adendo e a gente precisa trabalhar com esse tema aqui, que é o seguinte. Existe uma pirâmide no direito chamada pirâmide de Kelsen. E essa pirâmide, ela revela a hierarquia normativa. Quem está no topo da pirâmide é quem manda mais. Quem que manda mais no Brasil? Constituição Federal. A Constituição Federal está acima de todas as outras espécies normativas no Brasil. E a única forma que existe de alterar a Constituição quando ela precisa ser alterada é através de uma emenda. Então eu posso afirmar que quando uma emenda entra dentro da Constituição, ela se torna a própria Constituição. Se a emenda entra na Constituição, se torna a própria Constituição, então na tua prova ele pode colocar o tratado internacional com estatura constitucional. Tá ok. Porque falar emenda constitucional é a mesma coisa que falar hierarquia constitucional, estatura constitucional. Tá no nível da Constituição. Tudo bem? Beleza. Questãozinha top para sua prova, tá? Beleza? Só que aí surgiu um problema. Veio o parágrafo 3º, tudo bonitinho. O problema é que até 2004 o Brasil já tinha assinado uma porrada de tratado internacional de direitos humanos. Só que esses tratados não foram assinados com esse quórum. E aí o Brasil se viu numa situação muito delicada. E agora? E os tratados internacionais assinados antes de 2004 que não era exigido o quórum? Qual vai ser a força normativa dele? Aí o STF entrou na jogada. E o STF criou uma nova estatura para o Tratado Internacional. O STF criou o chamado estatura de norma né? Supralegal. Supralegal. Norma supralegal. O que é um tratado internacional com status de norma supralegal? Ele é um tratado internacional de direitos humanos. Então, o primeiro requisito é que ele tem que ser um tratado internacional de direitos humanos. Sim. Mas ele não é aprovado com quórum de emenda. Sim. Por isso que ele não tem força de emenda. Então, ele é aprovado sem quórum especial. Então, quando o tratado internacional é de direitos humanos, mas ele não é aprovado com quórum de emenda ou com quórum especial, ele não tem força de emenda, ele tem força de norma supralegal. Então, se eu imaginar que aqui na base da minha pirâmide, não sei para que eu fiz grandona, né? Só para dar mais trabalho. Aqui na base da minha pirâmide, eu tenho as leis e eu tenho um tratado que é uma norma supralegal. O prefixo supra significa acima. Supralegal acima das leis. Então o supralegal entra aqui no meio. Ó. Porque ele está acima das leis, mas ele continua abaixo da Constituição Federal. Supralegal. Então é possível que um tratado internacional ele seja incorporado com status de norma supralegal. Ele não tem estatura normativa da Constituição Federal, mas ele também não pode ter a força de uma lei. Por quê? Porque ele fala de direitos humanos. Sim. É o que aconteceu com o Pacto São José de Costa Rica. O Pacto São José de Costa Rica, que previa a proibição da prisão do depositário infiel. Para o pacto, o depositário infiel não pode ser preso. Para a nossa Constituição, podia. E foi exatamente nesse contexto que o STF decidiu isso aqui. Que o Pacto São José de Costa Rica não foi recepcionado com força de emenda, mas tem estatura de norma supralegal. De forma que hoje no Brasil é proibido prender o depositário infiel. Tem súmula vinculante sobre isso. Apesar
de estar previsto no texto constitucional que ele pode ser preso. E por que continua previsto no texto constitucional? Porque ele foi incorporado com força de supralegal e não com força de emenda. Entenderam o problema? E aí o nosso Congresso, que tem muita coisa para fazer, né, gente? Tem que matar, roubar, destruir. Não dá para ficar fazendo lei, emenda, não tem tempo. A gente tem que ser sempre muito compreensível com eles. Entenderam isso aqui? Terceira possibilidade de um tratado ser incorporado no Brasil. Um tratado internacional, ele também pode ser incorporado com força de lei ordinária. Lei ordinária. Quando que um tratado internacional vai ser incorporado com força de lei ordinária? Quando esse tratado se referir a outros temas que não sejam direitos humanos. Então, eu vou colocar aqui demais tratados. Então, eu achei, inclusive, que esses tratados eles não poderiam ser nem recepcionados. Não. Eles podem, mas eles entram como lei ordinária. Eles são recepcionados. Por exemplo, um tratado internacional de comércio, que não tem nada a ver com direitos humanos. Ele é recepcionado com força de lei ordinária. E essa vai ser a estatura hierárquica dele. Agora, trazendo o que você falou na hora que eu fiz a primeira pergunta lá atrás. Olha só. Tudo que está abaixo da Constituição Federal, eu posso chamar também de infraconstitucional. O prefixo infra significa abaixo Constituição, abaixo da Constituição. Então, na tua prova, se ele quiser te sacanear um pouquinho mais, ele pode falar assim: o Tratado Internacional de Direitos Humanos sem coro especial tem estatura infraconstitucional. Por quê? Porque infraconstitucional está abaixo da Constituição. Então, se ele vem com estatura nova supralegal, ou se ele tiver estatura de lei ordinária, ele está abaixo da Constituição, logo infraconstitucional. Ok? Por isso que às vezes a questão da prova, ele não vem, tem força de norma supralegal. Não, ele já vem direto, tem força de norma infraconstitucional. Mesma coisa. Simplesmente pelo fato de ele estar ali abaixo da Constituição. Todo mundo compreendeu até aqui? Essa questão é topíssima. E a gente foi no nível mais elevado que podia ter dela aqui, exatamente para te dar amparo para qualquer nível de prova. Bem tranquilo. Isso aqui tudo, qualquer uma das classificações já caíram em prova de tribunal. Duas casas do Congresso Nacional. Duas casas do Congresso Nacional. Senado Câmara e Senado. São as duas casas do Congresso, a gente vai aprender elas lá na frente. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vejam que na minha aula vocês têm que estar bem focados para vocês conseguirem pegar muito, porque eu falo muita informação, tá? Sempre vou trazer muita informação para vocês. Então, quando vier, realmente façam uma meditação, limpem os pensamentos e venha presente para a aula, para você não perder nada. Porque, só isso aqui, cara, você vai matar uma porrada de questão de prova. Sir, o fórum especial, ele surgiu em 2004, senhor? 2004. Aí antes disso não... Antes disso, um tratado internacional, quando era incorporado, não precisava ter o quórum. Aí agora é uma norma supralegal. Hoje a interpretação dada pelo Supremo é de que ele é uma norma supralegal. Só que mesmo assim, ainda hoje, tem algumas leis que é norma supralegal, mesmo não é só essas de 2004. Tá. O que nós temos? Tratados antes de 2004, estatura de norma supralegal se ele falar de direitos humanos. Ok? E aí ficou uma lacuna na doutrina que não está resolvida até hoje. Mas, para a prova, guarde apenas isso. Tratado Internacional de Direitos Humanos que não tem quórum especial, força de norma supralegal. Independente se foi antes ou depois de 2004. Tá bom. Tá? Para a prova, guarde isso. Em âmbito mais aprofundado de discussão, então, na discussão acadêmica, é um pouco mais complexo esse ponto. Porque existe discussão. Pode ser recepcionado ou não pode ser recepcionado se não tiver quórum de emenda. Tá, e se não tiver quórum de emenda hoje, vai ter estatuto. Tá, você tem umas discussões mais profundas, mas isso é o mundo acadêmico. Para a nossa prova, essas três classificações aqui.
Tratado Internacional de Direitos Humanos sem código especial, força de norma supralegal. Isso não está na Constituição, tá, gente? Essa é uma criação do Supremo. Então ela é jurisprudencial. Ok? Esse aqui está lá no parágrafo 3º, que é um parágrafo muito importante para a leitura de vocês. Beleza? Obrigada. Mais alguma dúvida? Matamos aqui? Então a gente toma um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para mais direito constitucional. Nossa, passou rápido, né, professor?